Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Renato, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. O nome dessa disciplina que nós estamos trabalhando é Fundamentos de Programação Web. E dentro dessa disciplina nos foi proposto que construíssemos um site, né, web. E aí a gente vai ver um pouquinho cada passo, né, para a gente poder construir esse site. Em primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre HTML, né? O HTML, ele é a estrutura do site. É como se fosse as partes da casa para a gente saber onde vai ficar tudo ali. O CSS é o visual e o estilo, é como se fosse as cores, as pinturas da parede dessa casa. E o JavaScript é onde a gente tem interatividade, né, dentro desse aplicativo, desse site. É onde a gente consegue fazer uma interação com o cliente. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cliente-servidor. No primeiro momento, a gente vai entender aqui sobre HTML, né, que é a fundação da web. HTML é uma linguagem de marcação, é onde a gente define a estrutura do site, a gente pensa como o esqueleto da casa, é onde tudo se organiza, onde cada elemento vai ficar. E o HTML, ele funciona através de tags, que envolve o conteúdo. A gente tem tags de cabeçalho, tags de conteúdo, tags de mídia para inserir imagem, vídeo, sons, as tags de conteúdo, né, para inserir o texto, e as de cabeçalho ali, né, a gente sempre abre uma tag, fecha uma tag, e, assim por diante vai. Aqui a gente tem um exemplo, mas eu quero mostrar um outro para vocês, daqui a pouquinho, de um currículo que nós fizemos, de um trabalho da faculdade, e aí já já a gente pula ali para outra página. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o CSS, né, que é transformando estrutura em beleza. O CSS, ele tem um poder, ele tem uma linguagem de estilo que dá o visual ao HTML. Se o HTML é o esqueleto, o CSS é a pele, é a roupa, é a maquiagem, é a pintura das paredes aí dessa casa, por exemplo, né? O CSS, ele controla cores e fontes, espaços e tamanhos, layouts e posicionamentos e animações e transições. Certo? Aqui também a gente fala um pouquinho sobre o JavaScript. O JavaScript, ele dá vida ao site. É uma linguagem de interatividade, é uma linguagem de programação que torna o site interativo e dinâmico. Ele faz as coisas acontecerem, como botões, formulários, ele responde a ações, né, a cliques, digitação, movimento de mouse, ele atualiza conteúdo, modifica páginas sem recarregar e ele valida dados, ele verifica formulários antes de enviar. É, e aqui a gente fala um pouquinho sobre como funciona, né, essa questão do cliente e do servidor, como eles se comunicam. A web, ela funciona através de uma comunicação constante entre o cliente, o navegador e o servidor, né, que é o computador que hospeda o site. Nele, a gente digita o URL e aí o navegador, o cliente, ele solicita a página ao servidor, desculpa. Depois, em segundo, o servidor, ele processa essa informação, ele encontra os arquivos HTML, CSS e JavaScript. E aí, em terceiro, a resposta ela é enviada. E os arquivos voltam ao navegador e a página é exibida, né? Ela é interpretada e mostra o site completo. Aqui eu quero mostrar para vocês como funciona, né, o editor que nós temos aqui, por exemplo, o VS Code. Nós fizemos um trabalho da faculdade, na qual a gente deveria fazer um currículo, certo? E aí, para começar esse currículo, nós criamos uma pasta na área de trabalho, né? Deixa eu só fechar esse aqui. E aí, com isso, a gente arrasta, né? Eu criei aqui uma pasta chamada Vitae, a gente arrasta aqui para dentro do VS Code, e aí a gente começa a editar, né? A digitar esses códigos. E aí, dentro do editor, nós temos aqui, né? A gente vai começar aqui criando uma index.html, né? Para ele entender que a gente vai fazer a codificação em HTML, e aí a gente vai abrir uma tag doctype HTML, embaixo a gente abre outra tag, com HTML, e sempre que a gente abrir uma tag, a gente vai fechar ela embaixo. Aqui nós temos o head, o body, né, que é o corpo, e quando eu quero visualizar, por exemplo, toda essa página, eu vou clicar lá, né, dentro da minha pasta na área de trabalho, e aqui vai sair todos os dados que eu digitei lá. E o legal é que a gente consegue fazer tudo isso e construindo esse site, né, ou enfim, uma página em tempo real, com todos os dados e informações que a gente consegue ir digitando. E quando a gente vê aqui, né, essas cores, esses desenhinhos, significa que a gente está usando o CSS, né, fazendo toda a estilização da página, certo? Aqui também nós temos toda essa questão, né, da estilização.
e vai ficando muito bacana e interativo, certo? E com isso, a gente junta aí nessas três camadas do primeiro site, que é o HTML, a estrutura, o CSS é a aparência e o JavaScript é o comportamento, onde cada tecnologia tem o seu papel específico e juntas a gente cria ali uma experiência, né, de web completa e profissional. Então, a gente consegue adicionar estilo, dar vida com JavaScript, e aí é uma receita para o sucesso, certo? Então, é importante para que a gente consiga absorver, é importante praticar, né, nessas plataformas. Hoje em dia tem muitas plataformas gratuitas, entender ali a documentação, né, as referências essenciais e criar projeto, né? O importante é começar com páginas simples, aí a gente vai aumentando a complexidade, a gente vai buscando, né, pesquisar outros códigos, entender como eles funcionam, como a gente encaixa eles dentro do corpo do texto ali. E a melhor forma de aprender programação web é fazendo, né? E errando também. Errar é muito importante, porque com o erro a gente vai aprendendo e geralmente a gente não erra mais. Aquele erro depois que a gente, né, passou a ser assertivo, a gente vai ficando muito bom naquilo. E cada linha de código que a gente escreve é um passo rumo ao domínio das tecnologias. Então, pessoal, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.